Então, pessoal, vamos entender o que significa essa questão relacionada aos conflitos árabes e israelenses, tá? Essa questão de conflitos árabes e israelenses, eles acontecem em um ambiente lá do Oriente Médio. É a região chamada de Palestina. A Palestina, como está aí na página 26 nesse mapa, você observa a região da Palestina. A Palestina é essa área estrategicamente localizada, não é uma área grande produtora de petróleo, como a gente possa imaginar, mas ela faz parte da geopolítica de petróleo. Por quê? A posição em que a Palestina se encontra é extremamente importante, principalmente para as rotas comerciais de petróleo, porque a Palestina você tem o entroncamento praticamente da África, da Ásia e da Europa, e principalmente a presença do mar Mediterrâneo. Então, historicamente, é uma região importante para as rotas comerciais, se você pegar desde os tempos antigos, né? Então, a região da Palestina atualmente ela é dividida em três áreas, né? Três partes. A Palestina hoje compreende o Israel, que é um país, um estado, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Você observa claramente aí, né, neste mapa, a presença dessas três áreas que formam a Palestina. É como se fosse uma espécie de um triângulo, né? Né? E aí você tem a faixa de Gaza, né, a Cisjordânia e Israel. Essa é a divisão atual da Palestina. É uma região de intensos conflitos, né? Essa localidade chama a atenção porque é a área onde está a cidade de Jerusalém, que é uma cidade disputada pelas três grandes religiões monoteístas da atualidade, que é o cristianismo, né, o judaísmo e o islamismo. Essas três religiões têm a cidade de Jerusalém como sendo uma cidade sagrada. E aí esse constitui um dos primeiros entraves para o processo de diálogo entre árabes e palestinos. Vamos entender como que surge esse conflito na região da Palestina, né? Esse conflito entre árabes, que são palestinos, e israelenses, tá? E judeus. Judeus, olha só, quando eu falar judeu, é o mesmo que israelense, beleza? Então não vamos usar aqui como se fosse sinônimo para a gente trabalhar tranquilamente, né? O povo judeu ocupa essa área, né, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Os judeus ocupam essa área da Palestina. Segundo as tradições, eles ocuparam essa terra porque ela foi entregue por Deus, né? Deus entregou essa terra prometida a Abraão e a seus descendentes. Os judeus, como descendentes de Abraão, se julgam, né, os verdadeiros herdeiros dessa terra da Palestina. A história dos judeus toda foi em busca da terra prometida, né? Só que os judeus, por outro lado, é um dos povos que mais sofreu diáspora. O que significa diáspora? Dispersão, né? Porque os judeus sempre foram, de certa forma, perseguidos historicamente. Então a gente tem vários momentos da história em que os judeus foram vítimas de perseguições e foram obrigados a sair de suas terras. Por exemplo, no século 6 a.C., os judeus foram obrigados a ir para a Babilônia e ficaram como escravos na Babilônia durante um longo período, durante o reinado do rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, né? Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, isso antes de Cristo. Depois de Cristo, nós tivemos nos anos 70 depois de Cristo, o imperador romano Tito ocupa a cidade de Jerusalém, destrói, na verdade, a cidade de Jerusalém praticamente, e o povo judeu foi obrigado a se espalhar pelo mundo e procurar moradia em vários países da África, da Ásia, em especial da Ásia e da Europa. Então os judeus passaram a ser um povo sem pátria,
desde 70 depois de Cristo. Essa terra em que os judeus lá estavam, automaticamente ela passou a ser ocupada por descendentes de árabes, povos ligados aos grupos árabes da região do Oriente Médio. O povo mais numeroso que passou a ocupar essas terras foram os chamados palestinos. Então, os palestinos acabaram ocupando, depois da diáspora dos judeus que se espalharam pelo mundo inteiro. Tá? Então, os palestinos ocuparam a região da chamada Palestina, propriamente dito. Né? Então, os judeus se dispersaram em tantas diásporas pelo mundo inteiro. Quando chega no século XIX, os judeus vão nutrir o desejo de ter uma pátria, um país para eles, uma nação, um território. Porque os judeus constituíam-se num povo, né, relativamente organizado, de acordo com as tradições e suas culturas, e sua cultura, mas eles não tinham território no planeta onde eles pudessem se estabelecer enquanto nação. No século XIX, então, os judeus começaram a ser, de certa forma, se sentirem perseguidos, porque eles eram obrigados a conviver em sociedades, em povos, em nações totalmente diferentes de seus costumes. Em vários momentos havia também atritos culturais. Então, a partir do século XIX, os judeus alimentaram o desejo de retornarem para a Palestina. Inclusive, ainda no século XIX, alguns judeus ricos pelo mundo inteiro começaram a comprar terras na região da Palestina, já acendendo um alerta para os árabes na região. Os judeus não se dão bem com os árabes, historicamente falando. O que vai acontecer a partir daí é que os judeus vão se organizar em torno de um movimento que vai ser conhecido como movimento sionista. O sionismo foi um movimento que tinha por objetivo juntar os judeus e fazer com que os judeus se sentissem partes de uma nação. Ou seja, o sionismo era um movimento, passa a ser um movimento a partir do século XIX, um movimento que vai tentar resgatar a dignidade do povo judeu, a autoestima, né, a reafirmação de suas tradições, de suas crenças e, sobretudo, o desejo de ter um país para si, um território na superfície terrestre onde pudessem exercer a sua soberania. Tá certo? Quando surge o movimento sionista, especialmente na Europa, em alguns países da Europa e na Rússia, por exemplo, o movimento sionista vai ser interpretado por muitas pessoas em vários países, muitos grupos vão interpretar os sionistas como sendo antinacionais. Então vai começar a surgir um preconceito contra os judeus. Esse preconceito contra os judeus vai ser chamado de antissemitismo. Então, antissemitismo é um preconceito direcionado ao povo judeu. Chama-se antissemitismo, né? Então, o sionismo, por um lado, tentava reafirmar a identidade dos judeus no mundo. Por outro lado, estimulou grupos, né, e segmentos da sociedade nos países onde eles estavam no século XIX, a nutrirem um certo ódio, uma certa rejeição aos judeus, que nós vamos chamar de antissemitismo. Tá? Por outro lado, o que vai acontecer? No final do século XIX, um judeu chamado de Theodor Herzl, ele vai escrever um livro, né? E nesse livro ele vai deixar claro que deveria existir um Estado judeu, ou seja, os judeus têm que ter o direito, né, de ter um território. A partir daí, esse movimento ganha impulso, né? E o território escolhido foi justamente a Palestina. Qual o argumento? De que a Palestina foi entregue por Deus aos judeus, né, antes de Cristo, e que eles tinham direito a essas terras. Só que tem um porém. De 70 depois de Cristo, né, os palestinos já ocupavam a região. Então começou um certo atrito. E os palestinos estão relacionados aos árabes da região. A maioria em volta são árabes. Então vai começar um atrito aí. O território escolhido, então, seria a Palestina.
A maior parte do povo que estava na Palestina já era árabe, não era mais judeu. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, né, o Império Britânico, né, passou a administrar a região da Palestina. Então a Liga das Nações, que é antecessora da ONU, anterior à ONU, a Liga das Nações vai atribuir ao Império Britânico, né, a Inglaterra, o direito de administrar a Palestina. Só que a Inglaterra vai fazer uma negociação. O que a Inglaterra faz? A Inglaterra promete, tanto para árabes quanto para judeus, de que iria pegar a Palestina e dividir em 2 territórios, em 2 estados autônomos. Criar um país para os judeus e um país para os palestinos. Por que a Inglaterra fez essas promessas? Por causa de algumas lutas que ainda travava contra o antigo império turco-otomano, que era o antigo dominante dessa área. Então a promessa foi mais ou menos assim, ó: se vocês judeus e vocês palestinos ajudar nós britânicos a derrotarmos o que resta do Império Turco-Otomano, que só é destruído efetivamente em 1922, então se vocês ajudarem a gente lutar contra os remanescentes do Império Turco-Otomano, nós vamos criar um país para palestino e um país para judeus, ou seja, vamos dividir a Palestina em 2 territórios autônomos, tá certo? Isso no período aí da Primeira Guerra Mundial. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer o seguinte: a coisa muda, o cenário muda. Porque os judeus, as imagens de perseguição e de atrocidade do Holocausto dos judeus implementado pela Alemanha nazista, né, pelas forças nazistas na Europa, chocou o mundo inteiro. Então, quando a ONU surge no fim da Segunda Guerra, 1945, a ONU é pressionada pela comunidade internacional a criar um país para os judeus. Só que essa pressão foi em relação aos judeus, mas não houve uma pressão semelhante em relação aos palestinos. Então a ONU deu mais aceleramento ao processo de criação do Estado judeu. E assim a ONU cria o Estado de Israel, colocando os judeus, né? E aí que começam os conflitos que a gente vai estudar logo em seguida. Então vocês estão percebendo que a ONU, ela se viu numa encruzilhada, né? Quem dominava a região, que era a Inglaterra, prometeu que ia construir um estado, um país para os palestinos e um país para os judeus, tá? Terminou a Segunda Guerra. Os judeus, logicamente, se mobilizaram e a comunidade internacional, logicamente, se sensibiliza pelo holocausto horrível que os judeus passaram durante o período da guerra. A pressão foi maior para acelerar o processo de criação de um país para os judeus. E isso foi aprovado na Assembleia da ONU de 1947, quando quem estava presidindo a Assembleia era um brasileiro, Graça Aranha, que estava presidindo a Assembleia da ONU. Foi aprovada a criação do Estado de Israel em 1947. Em 1948, o Estado de Israel é implementado. Então, agora vai começar o atrito. A outra pressão que a ONU coloca, que a ONU enfrentou, foi a pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai exigir que a Palestina fosse uma área de domínio para atender os interesses do Ocidente, traduzindo os interesses dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai apoiar com todas as forças a criação do Estado de Israel. Resultado, pessoal, vocês sabem o que acontece, né? O resultado foi justamente esse, né? Criou-se o Estado de Israel, né? Desalojou-se os palestinos que estavam em Israel, parte dos palestinos foram colocados na faixa de Gaza e na Cisjordânia, colocou os judeus nesse espaço, extremamente hostil aos judeus, porque em volta todos são árabes, e assim começa o conflito que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, o conflito começa, o estopim do conflito, árabes e judeus, começa a partir da criação do Estado de Israel e a não criação de um Estado palestino. Além disso, tem o problema da cidade de Jerusalém. Tanto os palestinos
reivindicam que ela seja a capital do seu país, quando for criado, quanto os judeus reivindicam que ela seja a capital do país de Israel. Hoje, como que está a Palestina? Ela é administrada pela ONU, então ela está sob a proteção internacional, justamente para evitar esse tipo de conflito, tá certo? Então é isso, na próxima aula então a gente vai ver, tá? Então vamos agora passar para as nossas questões, os